Olá, bom dia, como vocês estão? Tá frio aí? Aqui tá um pouquinho frio. Estamos hoje juntos para meditarmos no segundo tópico da nossa lição, que tem o tema, vamos abrir nossas lições na página 36, né? Vamos mais uma vez estudar sobre o tema esperança para o pecador, né? Vamos para pergunta A, né, que fala sobre os 24 anciões. Os atos de algumas pessoas são julgados antes do tempo estabelecido ou as ações do mundo inteiro são julgadas ao mesmo tempo? Então, vamos meditarmos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 24, que nos diz: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, mas em alguns manifestam-se depois. E lá em 1 Pedro 4,17 nos diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então a pergunta nos diz, né? Os atos de algumas pessoas são julgados antes do tempo estabelecido ou as ações do mundo inteiro são julgadas ao mesmo tempo? Então, nós vimos aqui que tem uns que antecedem o juízo, né? Que é um povo especial, né? Quem é esse povo? É o povo de Deus, né? Diz que o julgamento dos ímpios é uma solene diferente e separada, e ocorre no tempo futuro, né? Mas o povo de Deus, né? O julgamento deles começa antes. Ficou bem esclarecida aqui na nota, né? Diz que no serviço simbólico, apenas os que se apresentavam diante de Deus com confissão e arrependimento, cujos pecados eram transferidos para o santuário, por meio do sangue da oferta pelo pecado, é que participavam do serviço do dia da expiação. Assim, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos considerados são os dos professo povo de Deus. Então, é o professo povo de Deus, né? Começa o julgamento pela casa de Deus. Vamos para a pergunta B? A pergunta B nos diz: quem está auxiliando Cristo em sua obra mediadora no céu? E de onde essas pessoas vieram? Lá em Apocalipse 4, nos diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Lá em Apocalipse 5, 8 e 9 nos diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povos. E lá em Efésios 4, 8 nos diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E lá o texto de Mateus nos diz, Mateus 27, 52 e 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, quem auxiliou, né, a Cristo? Os 24 anciões, né? E de onde eles vieram? Da sepultura. Vamos ver aqui na nota, está bem esclarecido. Diz que durante seu ministério, Jesus ressuscitou mortos, o filho da viúva de Naim, a filha do príncipe da sinagoga,
e Lázaro são exemplos desse milagre. Contudo, essas pessoas não voltaram à vida vestidas de imortalidade. Mesmo após terem revivido, ainda estavam sujeitas à morte. Todavia, as pessoas que voltaram da sepultura na ressurreição de Cristo ressurgiram para a vida eterna. Subiram com ele às moradas celestes como troféus de sua vitória sobre a morte e a sepultura. Esses, disse Cristo, não são mais cativos de Satanás, pois eu os resgatei e tirei-os da sepultura, como as primícias do meu poder, a fim de estarem comigo onde quer que eu esteja, para nunca mais verem a morte ou experimentarem tristeza. Vamos para a pergunta C. Em que lugar e na companhia de quem essas pessoas estão agora, ocupadas em sua obra? Então, o texto é bem grande, né? Está lá em Apocalipse 4, do 1 ao 3 e 8, e está lá no Salmo 11, 4 e Daniel 7, 9 e 11. Então, diz lá em Apocalipse: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não cansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Amém. Que lindo, né? E lá em Salmo diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. E lá em Daniel diz: e eu continuei olhando até que foram posto um trono, e os anciões de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante do trono, e saía de diante dele milhares de milhares, e serviram. E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e cobriram-se os livros. Então este, olhando por causa das voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quem está no céu, na companhia do Senhor? Os 24 anciões, né? Amém? Que Deus nos abençoe.